O vídeo de hoje é para você, pós-graduando, seja mestrando, doutorando, pós-doutorando, que está na dúvida se deve seguir ou não a área acadêmica. Eu vou dar para vocês 8 sinais de alerta de que você deve sair fora porque não é para você o caminho, assim como aconteceu comigo. Pelo menos por enquanto. Não significa que a gente não pode voltar atrás, não é mesmo? Fica até o final do vídeo porque eu vou também dar umas dicas de como que eu lidei com essa situação de transição, como que foi todo esse processo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bel, eu sou doutora na Engenharia de Alimentos, com pós-doutorado também na área e pós-doutorado na Faculdade de Educação. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que se dá essa transição, porque eu trabalho atualmente numa empresa, eu sou engenheira, e eu tenho uma novidade muito legal. Agora eu tenho um podcast no Spotify, que se chama Scale Up, e tudo que eu for postar no YouTube, que eu já havia postando, agora os próximos vídeos, a partir desse, também você pode encontrar no Spotify, se você preferir numa versão podcast, vai estar lá no Spotify, para quem está no YouTube. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhem com quem vocês acham que pode ser importante. E vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma convicção de que eu era acadêmica. E eu tive uma experiência negativa de tentar entrevistas em estágios que não dava muito certo, e isso me reforçava a ideia de que sim, eu deveria ser uma acadêmica, porque a área acadêmica sempre deu muito certo para mim. Assim, no sentido de ter boas iniciações científicas. No meu estágio eu trabalhei no laboratório, no meu estágio lá na França, eu trabalhei no laboratório de muito prestígio, e eu tive uma pesquisa de muito prestígio também, apesar da idade, apesar da pouca experiência. Eu publiquei um artigo muito importante, eu acho que é um dos meus artigos mais citados, inclusive. E então eu realmente me via nessa área, e eu não me via, assim, numa outra opção. E isso é algo que também me toca bastante, de sentir que eu tenho opções, mas naquele momento eu falei, não, eu não tenho outra opção, porque é isso mesmo que eu quero fazer e que eu nasci para isso. Na verdade, assim, é uma área muito boa. Aqui a gente não quer falar que é uma área ruim, muito pelo contrário, senão a gente não gerava tanta dúvida para sair. O ponto é que, às vezes, pode ser que ou não é o momento continuar, talvez precise dar uma pausa, precise experimentar outras coisas para comprovar se é, ou talvez você realmente esteja insatisfeito. O primeiro sinal que eu quero falar para vocês é se você não liga muito, já não gosta muito da rotina de bancada. Aí, só um parênteses, né? Aqui eu espero que estejam pessoas me ouvindo de vários tipos de pós-graduação. Ou seja, pode ter pessoas que a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, seja algo que não exija bancada de laboratório, experimentos. Por exemplo, um mestrado, doutorado na história, sei lá, várias áreas que não tem esse tipo de experimento. Muitas vezes tem experimentos de campo. Só que assim, como eu fiz na área de engenharia de alimentos e eu tinha essa experiência de bancada, de laboratório, eu vou acabar dando exemplos meus, porque eu quero contar os sinais que eu percebi da minha vida. Mas claro, isso se aplica para outras questões também, né, no sentido de a rotina da pós-graduação em si, né, então, enfim. Então, o primeiro sinal é a rotina, de maneira geral. Se você se incomoda com a rotina, se você acorda todos os dias e pensa, puxa, eu não queria ter esse tipo de rotina de trabalho atualmente, eu queria um outro tipo de rotina, seja até mais pesada, mais leve, enfim, a questão nem é essa, é realmente você sentir vontade de seguir aquele tipo de trabalho. E aí, no meu caso específico de bancadas, né, de fazer experimentos de laboratório, eu confesso para vocês que, assim, eu continuava gostando de escrever artigos, eu continuava gostando de fazer revisões de literatura, de estudar, de aprender, mas eu comecei a detestar a área de bancada, de ficar lá no laboratório, fazendo experimentos. Tratar dado eu ainda gostava, mas para eu tratar dado eu tinha que ter dado, e aí eu tinha muita dificuldade de ir para o laboratório. Tanto que no meu pós-doutorado na engenharia, eu acabei fazendo apenas um artigo de revisão. Não recomendo, né, assim, porque foi também nessa fase de transição, então eu cheguei a fazer mais ou menos uns 7 meses só de pós-doutorado. Não foi muito, porque eu já fui para a empresa onde eu trabalho atualmente. Então, não ia dar tempo também de fazer muita coisa, mas eu fui. Foi um processo que eu já estava realmente assim, tão já querendo sair, que eu acabei realmente fazendo diversos experimentos assim, desgostosa, e eu não tinha realmente forças para escrever um artigo científico. Realmente foi uma fase que eu falei, não, não dá mesmo. E aí, um ponto que é importante, talvez até considerar, um parênteses, é que assim, talvez é interessante não esperar chegar nesse ponto de criar até um ranço do trabalho, porque é uma área muito boa, muito importante, né? Os pesquisadores, eles que vão mover o mundo, assim, com inovações, mas eu acho que eu cheguei num limite que eu poderia ter virado a chavinha um pouco antes e não deixado chegar nesse ponto. Mas assim, cada um tem um momento, cada um tem uma história, eu não me arrependo de nada. E talvez eu precisei disso para realmente tomar uma decisão mais assertiva, porque às vezes se a gente também toma uma decisão ainda gostando muito de alguma coisa, isso pode ficar sempre naquele e se eu continuasse, né? Então, pro meu caso, e talvez seja pro seu também, pode ser que seja importante chegar nesse momento de não aguento mais.
Segundo sinal é perda de interesse até em publicar artigos. Aí que foi o que aconteceu comigo também. Eu já estava empurrando com a barriga fazer os experimentos, e aí eu já não tinha dado direito para tratar, e aí muito menos publicar. E aí realmente, assim, eu ainda tinha interesse em publicar pesquisas de revisões de literatura, revisões bibliográficas, mas realmente a parte experimental. Então isso também é um ponto, porque se você é pesquisador, você sabe muito bem a importância de publicar artigos, ir a congressos. Então se essa vibe, acaba que isso tem a ver com o sinal 1 também, né? Porque isso faz parte da rotina. Então assim, perceba também se até escrever artigo já não é algo que te dá tanta satisfação assim. O terceiro sinal é vontade de experimentar uma outra coisa, só por experimentar. Às vezes você gosta ainda da área acadêmica, às vezes você está indeciso, mas assim, ainda tem aquele gostinho, mas você simplesmente quer entender como seria você em outra área. E aí, claro, esse vídeo é sobre essa questão da área acadêmica, mas isso se aplica para tudo, né, gente? Assim, às vezes a gente realmente fala, peraí, mas no meu caso, por exemplo, e a Bel num outro contexto, como ela seria? Então, também é importante respeitar esse processo de tentar se enxergar de uma outra maneira, numa outra área, fazendo outra coisa. Claro que, assim, sair mudando de área, pulando de galho em galho, é um pouco difícil, né? Esse processo de transição, ele é doloroso, e eu vou falar sobre isso no final também, e não é nada fácil, então, isso não pode ser o único sinal, né? Mas isso é um ponto importante também. Quer dizer, vamos fazer um parênteses, não é que isso não pode ser o único sinal, só que aí você realmente tem que estar disposto a encarar uma fase difícil, e que talvez só esse sinal não seja suficiente para te dar essa força, esse empenho de encarar, porque, gente, não é fácil a transição. O quarto sinal foi um dos que mais, assim, mexeu comigo, que é essa questão de instabilidade financeira, e que psicologicamente isso me abalava bastante. Por quê? Quando você está nessa área de pós-graduação e você não trabalha paralelamente em outra área, você realmente se dedica integralmente a esse processo, você depende de bolsa. Você depende de, beleza, eu estou no mestrado, eu tenho, sei lá, 2 anos de bolsa, depois no doutorado, 4 anos, né? Tem programas diferentes que o tempo de bolsa pode variar, mas assim, eu estou falando da minha experiência, de como foi para mim. E depois o pós-doutorado, para mim é pior ainda, porque você já está mais velho, você já quer conquistar algumas coisas, e você depende de bolsa que às vezes dura, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, para mim, isso me pegou. E eu pensava assim, bom, se eu for para uma empresa, eu posso até ser demitida, tudo bem, mas é algo que, por exemplo, eu tenho meu seguro-desemprego, ou assim, eu vou ser demitida se eu realmente fizer algo que, né, que não é para ser feito, enfim, errar bastante, alguma coisa, mas não é algo assim que está determinado, decretado. Eu preciso terminar isso aqui porque eu não tenho bolsa a partir do mês que vem. Eu preciso arrumar uma outra coisa. Eu tenho um vídeo que eu falo muito sobre viver o presente. E a área acadêmica, ela não te deixa muito viver o presente, justamente porque você realmente precisa já pensar na outra bolsa antes de acabar a que você está vivendo. Então, assim, é um dilema muito grande do pós-graduando. E realmente, eu estava no mestrado já mexendo os pauzinhos de como que eu ia conseguir a bolsa no doutorado, porque eu não podia viver sem bolsa. E aí, no doutorado, você já fica preocupado com o pós-doutorado, né? Só uma continuação desse sinal, que aí eu até comentei do preparo psicológico para isso, é que realmente você precisa ter um preparo, não só financeiro de fazer uma reserva para momentos de estar sem bolsa, mas um preparo psicológico de pensar que pode ser que você fique um período, alguns meses, sem um rendimento, sem nada que te banque naquele momento. E sim, o que vai te bancar vai ser, na verdade, a poupança que você fez, né? A reserva que você fez. Então, isso, você precisa ter esse preparo psicológico enfim, organizar e tudo mais. Quinto sinal, atração por dinamismo, por uma rotina realmente mais dinâmica. A pós-graduação, ela é dinâmica, você não só fica lá escrevendo os seus artigos, pesquisando e fazendo experimentos, você também organiza eventos, você também faz um monte de coisa, e nos meus vídeos eu falo muito, eu defendo muito a nossa causa de que sim, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que gerenciar recursos, gerenciar laboratório, gerenciar pessoas, só que na empresa, querendo ou não, o dinamismo ainda é maior, a coisa ainda é mais acelerada, você realmente precisa entregar, às vezes assim, é um dia que você tá lá trabalhando, você tem assim, programado o que você quer fazer, e de repente surge um monte de demanda para amanhã, ou para antes daquilo que você tinha agendado, e você precisa mudar um monte de coisa, ou acelerar, e o cliente te pressiona, você precisa fazer projetos às vezes muito grandes em pouquíssimo tempo, escrever propostas enormes, sei lá, eu já também estou falando muito da minha área, né, mas assim, você precisa, talvez perceber assim, será que eu gosto desse tipo de, muita reunião também,
dependendo da área, visita cliente, viagens, aí cada um vai ter uma área específica. Para quem vai trabalhar, por exemplo, em laboratório de pesquisa e desenvolvimento da indústria, também é bem diferente de laboratório acadêmico, porque você tem o seu experimento ali, beleza, você vai ter outros talvez, você vai ter pessoas que você vai ajudar, mas em empresa você tem que lidar às vezes com, sei lá, uns 10 projetos ao mesmo tempo, e segurar esses 10 pratinhos ao mesmo tempo, equilibrar ali. Ou se você está numa área que você vai ter que ficar ali em contato direto com a planta ali, né, com a produção, também, nossa, o tanto de pepino que você tem que resolver, incêndio que você tem que apagar. Então, você às vezes planejou uma coisa de um dia, você vai fazendo nada daquilo que você planejou porque você ficou apagando incêndio. Mas na área acadêmica acontece também. Acontece, mas é bem menos. Eu falo isso por experiência própria, tá? Então, assim, eu que passei pelas duas áreas. Então, se isso também te instiga de alguma maneira, pode ser um sinal bem, assim, de você prestar atenção, de que seja a hora de você mudar. Sexto sinal, onde seus olhos brilham? Ou até assim, quem te inspira? Às vezes você vai no LinkedIn ou você está conversando com amigos seus, quais pessoas ou quais publicações em LinkedIn, ou quando você fecha o olho e se imagina, o que mais assim te atrai, te chama atenção e faz seus olhos brilharem mesmo. Isso é um sinal bastante interessante. Então, assim, você troca ideia com pessoas que estão na mesma área que você, beleza, tá trocando figurinha, ou pessoas que já são professores e pesquisadores, por exemplo, né, porque, vamos supor, você almeja passar num concurso, e você, que era o que eu almejava, tá, e você conversa assim com eles, você acha legal, você admira, mas às vezes na hora que você conversa com alguém que está na indústria, você fica até mais animado, mais empolgado, ou não só na indústria, você conversa com alguém que está empreendendo e você fala, nossa, que legal. Então, assim, veja aonde você se sente mais interesse em trocar a ideia, em se ver ali. Sétimo sinal, você se enxerga mais aplicando do que pesquisando. Assim, a gente na academia faz muitas pesquisas, tem nossas divulgações científicas daquilo que a gente pesquisa, a gente estuda muito, e no trabalho, mesmo num trabalho de pesquisa e desenvolvimento, você acaba aplicando mais do que de fato preenchendo a tua rotina com pesquisas, com estudos. Então, se você se sente que a aplicação daquilo que você está fazendo ela é mais legal do que a pesquisa em si, pela pesquisa, talvez isso também seja um outro sinal. Esse sinal ele aconteceu comigo, muito forte, porque eu percebia, e eu falo muito da ciência aplicada, né? Eu percebia que ver os meus projetos, o meu trabalho acontecendo de maneira palpável me instigava. É tipo você fazer um trabalho manual, sei lá, você tá fazendo uma blusinha de crochê, e aí você fez aquela blusinha de crochê, ficou linda, você viu aquilo acontecer e fala, sabe aquela sensação de, nossa, eu que fiz, que legal. Na área acadêmica, sim, você pode publicar um artigo, você pode fazer um experimento que dá muito certo, também dá essa sensação de fui eu que fiz. E também é muito legal. Isso, né, traz um conforto no nosso cérebro de que o que a gente está fazendo, ele tem valor. Só que talvez um artigo, até uma patente, talvez ela não entrega um valor tão palpável quanto uma coisa que você fizesse, por exemplo, realmente na área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, eu fiz uma nova formulação, e essa nova formulação, ela já está lá, o meu cliente já está aplicando, já está resolvendo, ou então eu fiz uma melhoria num processo aqui na empresa que eu trabalho e essa melhoria ela está gerando rendimentos, ela está gerando um aumento de produção, enfim, várias coisas. Ou no meu caso, né, que eu trabalho na área comercial, eu como engenheira de suporte a vendas, eu fiz um projeto que eu participei desse projeto e o vendedor vendeu e aí a planta lá está sendo executada e daqui a pouco vai produzir algum produto. Então, assim, esse tipo de aplicação ele te atrai mais, sabe, mais palpável. Oitavo sinal, prazos. Se você não se incomoda com prazos mais rápidos, ou você até queria prazos mais rápidos para as coisas, talvez a área que não seja acadêmica pode ser algo mais interessante para você. Quando você está na área acadêmica, as coisas elas são mais profundas, então elas levam mais tempo para ser feitas. Por exemplo, um artigo, você vai fazer os experimentos, caso for, você vai fazer uma revisão, enfim, uma pesquisa de campo, você vai escrever, o seu orientador vai corrigir, vai voltar para você, aí você vai publicar, submeter, né, na verdade. E aí vão ter os revisores que vão dar sugestões, às vezes demora meses para fazer essa revisão. Às vezes o seu orientador, ele tá cheio de orientando, ele demora meses para revisar o teu artigo. Então, assim, as coisas na área acadêmica, elas sim levam mais tempo. Isso significa que ela é mais fácil, menos profunda, igual muita gente que não tá na área acadêmica acha? Não, muito pelo contrário. Mas significa que sim, as coisas demoram mais. Só que na indústria não, é tudo um pouco mais rápido.
E eu tenho uma amiga que ela trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, e ela estava fazendo um resumo para poder apresentar para um congresso na própria empresa. Eu achei isso muito interessante. E aí, ela fez o resumo, e o chefe dela leu, assim, em 10 minutos, falou, já pode submeter. E ela comparou. Então, assim, não sou só eu que tô falando, tá? É uma outra experiência aqui. Ela falou, nossa, se fosse na área acadêmica, eu ia mandar por e-mail lá pro meu orientador, e às vezes o meu orientador ele ia ter tantos resumos para ele corrigir também, que, assim, ia demorar. Aí ele ia com certeza revisar muito bem. O meu chefe, ele nem leu direito, até porque, assim, ela tinha doutorado, né? Ela tem o doutorado e trabalha na indústria hoje. Ele já pensa, poxa, é óbvio que ela sabe escrever muito bem. É claro, gente, que tem contextos e contextos. Eu sei que tem alguns laboratórios que o orientador também, ele quase não lê, assim, com muito detalhe algum resumo de congresso, porque ele também sabe que é um resumo, tá tranquilo. Então, assim, não generalizem, não pensem que eu tô falando, assim, pra todo mundo e que vai ser sempre assim. Mas, no geral, né, é o que acontece. Então, essa coisa de ser mais rápido, se isso para você parece mais interessante, também é um sinal. Agora, eu vou dar um sinal extra, né? Porque eu falei que são 8 sinais. Eu vou dar um sinal extra que é uma reflexão sobre tudo isso. E aí é um sinal que, assim, nem é muito legal, porque é mais doloroso, mas comparação com quem saiu, ou com quem nunca entrou. Não comparação no sentido, meu Deus, eu invejo dessa pessoa, mas comparação de pensar, nossa, parece que dá mais certo, parece que é mais legal, e parece que é uma dinâmica mais interessante, que acaba juntando com os outros sinais que eu comentei. Então, assim, realmente ao invés de se comparar e ficar tentando olhar e achar que a grama do outro é mais verde, experimente aquela grama, né, na medida do possível. Porque aí você vai ver, assim, se pra você faz sentido. Porque às vezes a gente olha a grama do outro realmente, pensa que é mais verde, que é mais legal, que é mais interessante, mas é a grama do outro e é no contexto do outro. E a gente é diferente. Que bom, né? Graças a Deus, cada um tem um lugarzinho no mundo. Eu acredito muito nisso. E cada um tem uma coisa que deve fazer. A gente tem as nossas individualidades, a gente tem as nossas características, então, assim, é importante que você identifique coisas que realmente você goste e, assim, não faz mal experimentar, se arrepender e voltar, né? Claro que é um processo doloroso, né? E é o que eu prometi falar para vocês no final também. Só que, assim, é um processo que ele deve ser feito para você tirar a prova. Tomar decisões é algo muito difícil mesmo. Ainda mais quando envolve anos de estudo, anos de experiência naquela área e você faz uma transição. É curioso que, mesmo você trabalhando na indústria, na mesma área de atuação, ainda é uma transição de carreira e ainda você vai ser vista como alguém sem experiente. E aí, assim, o meu exemplo, ele é um exemplo até um pouco mais de transição do que talvez alguém que saia da área acadêmica e vai para pesquisa e desenvolvimento na indústria. Mas ainda assim é uma transição. Eu vou trazer nos próximos vídeos, assim, eu quero trazer pessoas também para compartilhar essas experiências diferentes das minhas, que eu acho que enriquece bastante os vídeos. Mas, assim, contando um pouco do meu caso, eu saí da academia, eu fazia pesquisas, assim, na área de no mestrado eu trabalhei com gordura do leite, no doutorado eu trabalhei com aplicações lácteas, assim, em coisas bem diferentes do que você pode imaginar, do que eu também imaginava trabalhar. Trabalhei com separações, com extração de compostos bioativos também. Então eu trabalhei com muita coisa relacionada mais a uma questão de tecnologia e ciência de alimentos, né? Por mais que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na engenharia, eu acabei fazendo mais disciplinas nessa área. E estudando, assim, uma coisa mais, assim, me forçando não, me aprimorando teoricamente nesta área, mas as minhas pesquisas elas não envolviam diretamente isso. Por exemplo, nenhuma pesquisa eu fiz algo, por exemplo, de escala industrial, sabe? E quando eu entrei aonde eu trabalho, que eu trabalho como uma engenheira de processos, para mim foi um choque, porque eu realmente percebi que eu não sabia nada. Porque eu achava que a minha teoria nas disciplinas, elas ajudariam. Claro que ajudou muito, mas no sentido de saber, de ter experiência naquilo, de poder contar, eu fiz isso, e não tinha. Então é claro que eu tive uma base teórica muito forte, e isso me faz falar até hoje, mas ao mesmo tempo, é claro para mim diariamente, olha que eu tô lá há 3 anos e meio, que a minha área acadêmica, o que eu fiz especificamente, ele não contou, assim, diretamente. E aí, claro, eu tenho um outro vídeo que eu falo que nós, doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, nós temos sim uma bagagem muito forte e a gente tem qualidades que são muito valorizadas para a área industrial. Só que aqui eu tô falando de uma coisa mais, assim, direta, tá? Uma experiência direta.
Então, não menosprezando tudo que eu desenvolvi, as minhas competências, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, assim, doeu e dói até hoje em alguns aspectos, de, às vezes, te enxergam como júnior por muito tempo, às vezes vão realmente, assim, torcer o nariz. Ai, mas nossa, ela é muito acadêmica. Ai, nossa, ela fala de uma maneira... Então, assim, gente, não é fácil, não é fácil. Mas, assim, como lidar bem com isso, com tudo isso? É saber que isso não é pra sempre. É saber que, assim, gente, por mais difícil que seja, voltar e desvoltar, esse processo também é possível. Eu tô bem onde eu tô, eu não quero voltar, pelo menos por enquanto, mas eu sei, graças a Deus, eu sei que se em algum momento eu quiser voltar, eu posso tentar fazer isso e voltar. Talvez vai ser mais difícil do que quem ficou direto, talvez, porque, por exemplo, eu não tô publicando mais, então é, eu meio que parei, assim, de fomentar o meu currículo acadêmico. Apesar de que a experiência industrial, para mim, ela conta muito para você ser um professor que vai justamente trazer essa aplicabilidade, essa aplicação maior, né? Trazer essa experiência de chão de fábrica. Mas, assim, então, não é uma sentença. E isso me tranquilizou demais a falar, tá, eu vou mudar, vai doer, não vai ser fácil, e eu posso me arrepender, mas eu posso voltar atrás. Ou eu posso fazer uma outra coisa. Pensa, às vezes eu fico pensando assim, tá, se eu só tivesse feito as minhas experiências assim, que me proporcionasse o meu trabalho que eu tenho hoje de engenheira, né, sei lá, feito um estágio na engenharia, continuar, ficasse trabalhando, e já tivesse, sei lá, 12 anos de experiência nisso, eu estaria muito bem e tudo mais, seria uma sênior na área, né, hoje eu sou pleno, seria talvez até, dependendo da situação, um gestor, mas eu teria só essa bagagem. E quando eu falo só, não é desmerecendo, gente, mas é assim, eu não teria um leque de possibilidades. Então, eu olho isso por um lado positivo. Eu olho transições de um lado positivo de que isso te ajuda a ter opções de voltar atrás. Então, por exemplo, vamos ser bem assim. Como é que eu explico? Sei lá, coisas muito diferentes, tipo o caso eu compro uma bicicleta. Eu fiz faculdade de engenharia de produção, sei lá, mas hoje eu não quero atuar nessa área, eu quero atuar na gastronomia. Então eu faço uma faculdade de gastronomia, ou não faço, trabalho de outro, né, sem ter a formação, tudo bem, entro nessa área. Meu, se você tivesse feito só gastronomia, você ia continuar na gastronomia. E para você mudar de área, você teria que, de alguma maneira, assim, no mínimo, pesquisar mais sobre essa nova área, né? Agora, o fato de você ser engenheiro de produção te faz com que, tá, se eu não gostar da gastronomia, eu volto para engenharia de produção. E a bagagem que você tem, porque às vezes você, como engenheiro de produção, te ajuda a ser mais, assim, lidar melhor com administração, com números. Então, se você vai abrir um restaurante na gastronomia, a sua formação de engenheiro de produção te ajudou, ou vai te ajudar, nesses aspectos que você talvez tivesse feito só a gastronomia, não te ajudaria. Então, assim, eu defendo muito essa questão de você, de fato, assim, quanto mais diversificado é o seu perfil, mais diferente você é e mais diferencial você pode trazer para onde você trabalha ou para o que você faz. Então, assim, olhe isso como um lado positivo e olhe isso como algo, assim, que não é uma sentença para sempre. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo ou desse podcast, seja lá onde você estiver ouvindo. Se você estiver no Spotify, está ouvindo esse podcast, dá 5 estrelas, compartilha com quem você acha que pode interessar. E se você estiver no YouTube também, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta aqui se você está nessa transição, ou se talvez você está na graduação e ainda precisa definir se você vai para a área acadêmica ou não vai. É muito importante você perceber que justamente isso, assim, talvez a decisão que você vai tomar ali, depois você volte atrás e tá tudo bem, né? E nada precisa ser tão fechado. E eu espero que a mensagem tenha sido legal, interessante. Conta comigo para o que precisar. Eu também. Eu tenho uma outra novidade antes de finalizar. Eu estou dando mentoria de carreira, de transição de carreiras. Então, se você quiser conversar com alguém que passou por isso, eu estou estudando sobre esse assunto, eu estou terminando minha formação sobre isso. Então, a gente conversa, eu passo para vocês uma visão de como que você consegue passar por esse processo, ou não, talvez a decisão seja não passar por esse processo, mas como que você pode passar por esse processo de forma mais leve, e se sentindo melhor, e dando certo de maneira geral. Tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, e eu volto semana que vem. Tchau!